Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou a professora Daiane e nesse vídeo eu vou te mostrar as etapas do planejamento didático e pedagógico para a produção do material didático das disciplinas do FMS Digital. Você sabe o que é o FMS Digital? O FMS Digital foi fomentado pelo Programa de Expansão da Educação à Distância nas Universidades Federais, conhecido como Reúne Digital, e está vinculado ao Programa Especial de Educação Digital e Inovadora do Ensino de Graduação, sob coordenação da Agência de Educação Digital e à Distância, a AGEAD-UFMS. Para que as ofertas do FMS Digital aconteçam, nós contamos com uma equipe de trabalho que atua em diversas frentes: a coordenação de curso, a equipe pedagógica, a equipe multidisciplinar, os tutores e os professores especialistas que são responsáveis pela elaboração do material didático e de todo o percurso de aprendizagem que o estudante fará dentro de cada ambiente virtual de aprendizagem. Para esse trabalho de elaboração do material didático, o professor especialista recebe uma cota de bolsa para cada 17 horas de carga horária da disciplina. O professor especialista é acompanhado sistematicamente por uma pessoa da equipe multidisciplinar e pedagógica aqui da CEPED, a GEAD, para todo esse acompanhamento de cada etapa da elaboração do material didático. Cada novo grupo de professores especialistas que entra para a equipe de produção de material didático precisa seguir um cronograma de entrega das atividades. É muito importante que esse cronograma seja seguido e ele será acompanhado de perto pela equipe multidisciplinar para que não aconteçam atrasos nas ofertas das disciplinas. Mas como funciona a oferta da disciplina? O professor especialista é responsável por selecionar, elaborar e organizar todo o material didático e a documentação do planejamento didático, as atividades de check-out de presença, os fóruns de discussão, o banco de questões de acordo com as diretrizes da equipe pedagógica da GEAD. Mas calma que eu vou explicar cada um desses elementos de forma bem detalhada. No período da oferta da disciplina, o professor especialista responde à equipe multidisciplinar da GEAD de acordo com as demandas dos professores tutores, que serão responsáveis pela oferta da disciplina no SISCAD. Nesse modelo de oferta, o professor especialista não tem contato direto com o estudante, pois toda a mediação didático-pedagógica do processo de aprendizagem é feito pelo professor tutor para um grupo específico de estudantes em cada um dos cursos. Mas é imprescindível que o professor especialista esteja à disposição da equipe multidisciplinar e também dos tutores e coordenadores para sanar dúvidas e possíveis ajustes no material didático que possam ser feitos no decorrer da oferta. Então, quais são as atribuições do professor especialista? Localizar a ementa e bibliografias da sua disciplina na página específica do curso que irá atuar. Ler o guia para professores especialistas do FMS Digital. Elaborar o plano de ensino. Escolher os materiais didáticos que irão compor o conteúdo da disciplina no canal da Univesp TV e em outros repositórios de recursos educacionais abertos. Informar a equipe multidisciplinar caso não existam videoaulas adequadas nos repositórios para a composição do material didático. Elaborar o material didático de texto, caso a disciplina não possua algum material disponível. Elaborar o banco de questões avaliativas. Elaborar as atividades de check-out de presença com suas respectivas rubricas de avaliação. Elaborar as propostas dos fóruns de discussão com as orientações para a mediação. Atender aos prazos estabelecidos para a elaboração dos documentos e materiais, realizar a formação de tutores e apoiar os tutores durante a oferta da disciplina. E para organizar o fluxo de trabalho dos professores especialistas e de todos os outros atores que atuam nas ofertas do FMS Digital, nós criamos uma central de apoio onde estão organizadas todas as informações de todos os cursos e o fluxo de trabalho de cada um dos atores envolvidos com as ofertas.
Essa central de apoio é um site que está restrito no domínio institucional e que você só terá acesso com o seu e-mail institucional da UFMS. E agora eu quero te convidar para a gente ir lá para a central de apoio e eu vou te mostrar o fluxo de trabalho dos professores especialistas e explicar cada um dos documentos que compõem o planejamento didático das ofertas do FMS Digital. Essa é a central de apoio do FMS Digital e no primeiro menu você tem duas páginas disponíveis para saber mais sobre o Reúne Digital e acessar também todo o conteúdo da nossa semana de recepção institucional dos alunos do FMS Digital do ano de 2022. Depois, na sequência, nós temos uma página específica para cada um dos cursos e, na medida em que os cursos forem aumentando, novas páginas serão incluídas aqui. No primeiro menu da página específica do curso, você vai encontrar informações da coordenação do curso, o link para o AVA de integração, o projeto pedagógico de curso, o e-mail do curso e outras informações relativas ao projeto pedagógico do curso que estão descritas aqui. No segundo menu da página específica do curso, nós temos a semestralização. Nessa página, você encontra a organização das disciplinas por semestre com a indicação da carga horária. E na segunda aba desta planilha, você encontra uma curadoria de materiais didáticos de videoaulas que foi organizada a partir do canal da Univesp TV e que você pode consultar para analisar se esse material pré-selecionado pode ser utilizado no contexto do material didático da disciplina que você vai produzir. Para visualizar melhor essa planilha, basta você clicar nessa setinha que fica no canto direito aqui da página e abrir a planilha numa nova aba. Por exemplo, a disciplina Banco de Dados, com 68 horas, tem duas playlists disponíveis no canal da Univesp TV. E aqui na coluna das observações, você pode dar 2 cliques para ver a observação da equipe multidisciplinar sobre as escolhas feitas nessa playlist. Por exemplo, essa observação aqui indica que a playlist não abrange alguns elementos da ementa desta disciplina. Voltando para a nossa central de apoio, essas mesmas informações você vai encontrar para os outros cursos também. Depois nós temos um menu específico para os professores tutores, temos o guia para os tutores, o fluxo de trabalho da tutoria, a tutoria em cada um dos semestres e a documentação da formação dos tutores também. Essa página tutoria do semestre, que aqui no caso está 2022-2, você pode acessar todo o material que foi produzido para as disciplinas que já foram ofertadas e pode se inspirar também aqui nas atividades que foram desenvolvidas como modelos do que já foi feito para que você possa desenvolver o seu material e as suas atividades. Todos os documentos estão linkados aqui e disponíveis para visualização dentro do domínio institucional. Nessa mesma página, você também encontra o cronograma da oferta das disciplinas do semestre, o cronograma de início da disciplina, o período em semanas e as datas de entrega de cada uma das atividades e avaliações. E aqui no final nós temos a agenda de atendimento síncrono da tutoria. E agora nós vamos para a página que mais interessa, que é a página para professores, e o primeiro item dessa página é o guia para professores. A leitura desse guia é muito importante para que os professores especialistas entendam o objetivo de cada um dos documentos que precisam ser elaborados para esse planejamento didático e pedagógico das ofertas do FMS Digital. Aqui no sumário você vai encontrar um item para cada um desses documentos: plano de ensino, matriz de desenho didático, cronograma de atividades, produção e curadoria de material didático digital, atividade de check-out de presença, banco de questões, rubricas de avaliação da aprendizagem. Eu vou abrir aqui o guia numa outra aba para facilitar a visualização e a gente vai começar então pelas atribuições, que eu já falei lá no começo do vídeo, e aqui a gente tem a especificação
mais detalhada do que os professores precisam fazer nesse contexto de elaboração do material didático. O primeiro passo é elaborar o plano de ensino. É a partir do plano de ensino que todos os outros elementos vão se desenhar. Então, vamos começar pelo plano de ensino. Clicando nesses links, você consegue ter acesso ao modelo, mas não precisa criar uma cópia e começar a preencher antes de receber as orientações da sua equipe multidisciplinar, porque nós já temos a pasta com toda a documentação que será compartilhada para que você possa fazer o preenchimento. Aqui no plano de ensino, você vai indicar para qual curso ou quais cursos a disciplina será ofertada, com base nos projetos pedagógicos. Você vai colocar aqui o nome correto da disciplina, com base nas informações da página do curso, na central de apoio, a carga horária, o seu nome completo e o link do AVA da disciplina, que também pode ser localizado naquela mesma planilha onde tem a curadoria de materiais didáticos de videoaulas. A ementa, conforme o projeto pedagógico do curso, o objetivo geral e os objetivos específicos. Lembrando que os objetivos precisam ser objetivos de aprendizagem. Lembrando que os objetivos são objetivos de aprendizagem e precisam ser claros e alcançáveis de acordo com a ementa e a carga horária da disciplina. Vocês precisam escrever um objetivo específico para cada módulo de conteúdo. Cada módulo de conteúdo tem 17 horas. Então, uma disciplina de 68 horas precisa estar organizada em 4 módulos de conteúdo com as suas respectivas unidades menores de conteúdo, e cada objetivo específico descrito aqui precisa atender ao módulo de conteúdo respectivo. O programa precisa ser organizado em módulos e unidades de conteúdo dentro de cada módulo. Cada objetivo específico de aprendizagem precisa ser contemplado por um módulo de conteúdo, ou seja, se eu tenho um objetivo aqui, eu preciso ter um módulo que atenda a esse objetivo de aprendizagem, que por sua vez está relacionado com a ementa da disciplina. Os módulos precisam ter unidades de conteúdo suficientes para atender ao objetivo específico de referência. É obrigatória a organização de um módulo para cada 17 horas de carga horária da disciplina, e esse dimensionamento das 17 horas engloba a leitura da bibliografia obrigatória indicada no cronograma, a duração das videoaulas selecionadas para o módulo, o tempo do estudante para participação na proposta do fórum, o tempo do estudante para elaboração e entrega da atividade de check-out de presença e o tempo que o estudante vai levar para realizar a avaliação do módulo. Nos demais itens, procedimentos, aqui na metodologia da oferta, no material didático, a tutoria e acompanhamento das atividades à distância, a frequência, as estratégias didáticas, os recursos, são textos que já foram construídos com base no nosso modelo de oferta. Então, vocês só vão inserir aqui o link do ambiente virtual da disciplina, que também vai ficar disponível lá no cabeçalho para facilitar o trânsito entre esses documentos. E aqui no final, vocês vão inserir o link do cronograma da disciplina usando a expressão /preview depois da última barra do endereço do Google Documentos, e a equipe multidisciplinar está à disposição para ajudar a configurar esse link da forma correta para o estudante. A bibliografia, a básica e a complementar, de acordo com o projeto pedagógico de curso, e a bibliografia de apoio, que é importante vocês inserirem todos os materiais que forem utilizados nas leituras obrigatórias ou no desenvolvimento de atividades de check-out de presença ou nas propostas dos fóruns de discussão. Toda essa bibliografia de apoio ela precisa ser relacionada nesse tópico aqui. Depois nós temos o item de avaliação, que também é um texto que já foi construído de acordo com o nosso modelo. Depois nós temos o tópico da avaliação, que já tem um texto construído de acordo com o nosso modelo de oferta. Aqui já tem a organização da avaliação
e do cálculo das notas para as disciplinas de 34 horas, para as disciplinas de 51 horas, de 68 e de 85. E no final temos a atividade pedagógica de recuperação do desempenho, e também é um texto de acordo com a nossa metodologia que não precisa ser modificado. Voltando aqui para o guia de professores, nós temos um documento que é novo para a maioria das pessoas, que é a matriz de desenho didático. A matriz de desenho didático é esse documento que ajuda o professor especialista a enxergar a relação entre os módulos de conteúdo, o dimensionamento da carga horária, os objetivos de aprendizagem, as unidades de conteúdo dentro dos módulos, a proposta do fórum de discussão para atender o objetivo de aprendizagem desse módulo, a proposta de atividade de check-out de presença para atender o objetivo de aprendizagem e para verificar se os alunos realmente passaram por aquele material didático, as ferramentas que serão utilizadas para essas estratégias e a estratégia de avaliação da aprendizagem do módulo, que no nosso modelo está baseada no banco de questões. Esse documento também é um documento centralizador de todas as informações, de toda essa documentação do planejamento didático, que vai ajudar a nossa equipe aqui da GEAD a organizar esse percurso de aprendizagem, essas trilhas de aprendizagem dentro de cada ambiente virtual de aprendizagem da oferta da disciplina para o estudante. Aqui você acessa um link com modelos preenchidos para cada um dos itens que a gente tem aqui nas colunas da matriz de desenho didático. E aqui tem as orientações também dos elementos que você precisa preencher de conteúdo. Então, tem um lembrete, por exemplo, cada unidade de conteúdo precisa ter pelo menos uma videoaula, um material de leitura que vai ser baseado na bibliografia obrigatória ou específica disponível no acervo digital da UFMS ou de materiais que estejam licenciados de forma aberta e disponíveis em algum repositório online. O fórum de discussão ele tem que ter uma proposta que articule com o conteúdo do módulo como uma estratégia de engajamento e de aprofundamento. O fórum não vale nota, mas é um elemento muito importante para trazer o estudante para dentro do seu processo de aprendizagem, para fomentar a discussão, para fomentar a aprendizagem e para que os tutores possam conhecer mais os estudantes. Então, a proposta do fórum, ela tem que ser instigante para o estudante participar. Embora o fórum não tenha atribuição de nota, obrigatoriamente o estudante precisa passar pela participação do fórum para ele conseguir acessar a atividade de check-out de presença, e vocês já vão entender esse encadeamento das atividades quando eu mostrar isso no ambiente virtual de aprendizagem. A atividade de check-out de presença, ela é realizada pelos estudantes para a computação da frequência. Para essas atividades, nós podemos usar os recursos que temos disponíveis dentro do AVA. Pode ser fórum, pode ser wiki, pode ser produção de texto, pode ser uma atividade que utilize uma ferramenta externa, mas que a convergência da entrega ela esteja vinculada aqui dentro do AVA, né, na ferramenta de tarefa, e o professor pode explorar as diversas possibilidades que o AVA UFMS tem para elaboração dessa proposta de atividade, para pensar de que forma o estudante vai entregar essa atividade. E a escolha do que vai ser produzido pelo estudante para a entrega dessa atividade de check-out de presença, ela está bastante relacionada com o conteúdo desse módulo, com o material que o estudante vai acessar para chegar nessa atividade de check-out de presença. E o professor tem a liberdade de escolher e, juntamente com a equipe multidisciplinar, avaliar se a sua proposta de atividade é execuível dentro do nosso modelo. Aqui no item de ferramentas, você vai preencher apenas se você tiver uma experiência já de uso do AVA e se você souber que tipo de recurso dentro do AVA a gente poderia utilizar para essa entrega da atividade de check-out de presença. E depois a avaliação da aprendizagem,
você vai inserir aqui o link do banco de questões que vai ser produzido num outro documento. Então, esse documento da matriz de desenho didático, como eu falei, ele converge todos os outros links dos outros documentos e vai ser o grande documento norteador da organização didática do ambiente virtual de oferta da disciplina. Aqui ao final do documento da matriz, nós também temos uma outra tarefa muito importante, que é a curadoria de materiais extras. Cada disciplina possui um mural virtual no Padlet, que está sendo organizado como material extra de apoio para o estudante que tiver condições de ir além daquele conteúdo que foi proposto como obrigatório na disciplina, para que ele possa explorar ainda mais outras possibilidades de aprendizagem. Então, aqui está organizado também em módulos e unidades de conteúdo, e a partir do que você organizar de módulos e conteúdos, você pode pesquisar materiais extras e inserir apenas os links aqui. A gente não pode inserir nenhum tipo de arquivo na curadoria, então são apenas links. Aqui a gente deixou sugestões, né? Vídeos, videoaulas, palestras, lives, slides, materiais interativos, podcasts, e-books, artigos, documentos, reportagens, sites, guias, relatórios de pesquisa, etc. Então, qualquer link que esteja disponível na internet, você pode listar aqui como um elemento extra que a gente vai organizar na curadoria do Padlet e que os estudantes vão ter acesso para explorar ainda mais o conteúdo da disciplina. Voltando aqui no guia para professores, nós temos a elaboração do cronograma de atividades. Como as disciplinas são modulares, o cronograma de atividades da disciplina é organizado em semanas. Isso significa que uma disciplina de 68 horas, ela acontece em 4 semanas e cada semana tem um módulo para ser cursado pelo estudante. Lembrando sempre que EAD é o tempo e o espaço do estudante, e essas 17 horas aqui, elas precisam dimensionar todas as atividades que o estudante vai fazer dentro desse módulo. Então, as leituras obrigatórias, as videoaulas obrigatórias, o fórum de discussão, a atividade de check-out de presença, a avaliação do módulo e o acesso também aos materiais complementares. Então, as escolhas das leituras são extremamente importantes. A gente precisa ter um cuidado de dimensionar corretamente o tempo que o estudante vai levar para ler um texto de 10 páginas ou para ler um texto de 30 páginas, para assistir uma videoaula de 10 minutos ou para assistir uma videoaula de 40 minutos. Então, nós precisamos ter esse cuidado para não colocar mais conteúdo e materiais didáticos e leituras e propostas de atividade que levem um tempo muito superior ao de 17 horas para ser executado no período de uma semana. Voltando para o nosso guia, vocês também precisarão gravar um vídeo de apresentação da disciplina, que tem um roteiro específico a ser seguido e as informações que precisam ser apresentadas nesse vídeo, um podcast de no mínimo 20 minutos para a disciplina, não é um podcast para cada módulo, é um podcast da disciplina, que a gente vai organizar ainda a metodologia desse podcast e vai entrar em contato com cada professor para fazer essa gravação. Selecionar um texto de referência principal por unidade de conteúdo em cada módulo, como eu já falei, pode ser um artigo científico com licença aberta ou pode ser um capítulo de livro que esteja disponível no acervo digital da UFMS ou pode ser outro material com licença aberta que esteja em algum repositório de recursos educacionais abertos na internet. Selecionar 2 videoaulas dos repositórios indicados pela GEAD por unidade de conteúdo em cada módulo. Não encontrando videoaulas específicas ou adequadas nos repositórios, o professor especialista precisa gravar uma videoaula entre 10 e 15 minutos por unidade de conteúdo em cada módulo e organizar a curadoria de recursos e conteúdos em diferentes mídias
essa curadoria que vai ser listada lá na matriz de desenho didático. Depois, aqui na sequência, a gente tem a elaboração da atividade de check-out de presença, que é a atividade que computa a frequência para os estudantes, a proposta do fórum de discussão por módulo com as respectivas rubricas, a elaboração de um banco de 20 questões de múltipla escolha por módulo de conteúdo. Então, uma disciplina de 68 horas tem 4 módulos, tem 80 questões, sendo 20 questões para cada um dos módulos. O banco de questões produzido para os módulos de conteúdo será utilizado para o módulo de recuperação, a prova optativa. Caso seja necessário, o professor pode elaborar questões extras para este questionário. Mas a gente organiza no AVA da disciplina um sorteio de questões aleatórias desse banco de 80 questões para compor a prova optativa. Nós também vamos contar com o professor especialista para o planejamento das atividades práticas presenciais a serem realizadas no evento semestral de todas as disciplinas do curso. A participação na formação dos tutores, apresentando todo o material organizado para a disciplina, a participação em reuniões com as equipes multidisciplinares da GEAD e o apoio ao desenvolvimento do trabalho dos tutores durante a oferta da disciplina. Já passamos pelo plano de ensino, pela matriz de desenho didático, que são 2 documentos que acabam sendo construídos de forma concomitante. A matriz de desenho didático, como ela converge todos os outros documentos, acaba sendo o último documento a ficar 100% pronto. Depois nós temos o cronograma, que eu já expliquei. Esse cronograma, ele é um cronograma do estudante, tá? Ele fica disponível para o estudante no início da disciplina, no primeiro dia que o estudante tem acesso ao ambiente virtual da disciplina, ele já precisa saber o que vai acontecer em cada uma das semanas, quais são as leituras, quais são as videoaulas. E lá no AVA da disciplina, ele vai seguindo a trilha e vai liberando as atividades conforme ele for cumprindo com os pré-requisitos. Mas o cronograma é importante para que, mesmo não cumprindo com as atividades lá no AVA, ele já consiga adiantar as leituras e assistir às videoaulas. A organização didática dos conteúdos e atividades no AVA é responsabilidade da equipe da GEAD. Os estudantes só são cadastrados depois que toda a configuração da disciplina estiver completa e validada pela equipe, que envolve a coordenação de curso, o professor especialista e os professores tutores. Então, quando a equipe da GEAD terminar essa organização didática, o professor especialista vai ser convidado a fazer essa validação junto com os demais membros da equipe. Aqui nós temos um tópico também no guia que vai te ajudar a entender esse processo de produção e curadoria de material didático. Nós temos aqui explicações sobre recursos educacionais abertos, e aqui a gente explica também que no âmbito do FMS Digital, o material organizado pelo professor especialista da disciplina compreende a elaboração de todos os documentos pertinentes ao planejamento didático, que é o plano de ensino, a matriz de desenho didático, o enunciado dos fóruns, o enunciado das atividades de check-out de presença, as rubricas de avaliação da aprendizagem quando aplicável e o banco de questões, além da seleção de leituras obrigatórias, a seleção de videoaulas, a gravação de videoaula quando for necessário, a gravação do vídeo de apresentação da disciplina e a elaboração de material didático escrito inédito quando for necessário. E aqui nós temos também informação sobre licenças abertas, Creative Commons. Se você tiver alguma dúvida, se algum material que você selecionou é aberto, disponível para uso, você pode entrar em contato com a pessoa que ficar responsável por você no âmbito da equipe multidisciplinar da GEAD. Agora a gente vai para a atividade de check-out de presença e eu vou explicar para você como funciona essa atividade. Esse aqui é o template do documento, onde você vai elaborar o enunciado e as rubricas das atividades de check-out de presença. Então, aqui você constrói o enunciado e aqui você elenca os critérios para a validação da frequência. De acordo com o enunciado da atividade, você deve listar quais são os critérios para que a validação da frequência seja lançada.
Esses critérios precisam ser claros e detalhados para que o tutor possa avaliar e dar o feedback caso a atividade fique incompleta. Por exemplo, se a atividade exigir a gravação de um vídeo, indicar qual o tempo do vídeo e o que se espera que o estudante apresente nesse vídeo com base no enunciado da atividade. Então, você vai listar aqui todos os critérios para validação da frequência e aqui tem as orientações também para a tutoria validar a frequência. Lembrando que os enunciados das atividades precisam ser dialógicos com o estudante. Então, precisa conversar com o estudante para que ele entenda passo a passo da atividade o que precisa ser feito. Lembrando novamente, educação à distância é o tempo e o espaço do estudante. Pode ser que o tempo e o espaço do estudante esteja totalmente desvinculado do tempo e do espaço do tutor, de quando o tutor está disponível para um atendimento síncrono, por exemplo. E quando o estudante vai fazer uma atividade, ele precisa ter clareza daquilo que o professor especialista está pedindo no enunciado da atividade. Se o enunciado está truncado, se falta alguma informação ou se tem alguma informação errada, o estudante pode se sentir desmotivado, ele pode deixar de fazer aquela atividade naquele tempo que ele tinha para fazer, e isso pode vir a causar também a evasão desse estudante quando ele encontra muitos empecilhos para conseguir avançar no seu percurso de aprendizagem. Então, os enunciados das atividades, os enunciados dos fóruns, os enunciados das questões do banco de questões precisam ter todo o cuidado na escrita, na sequência das informações, na checagem das informações e também nas orientações que o professor especialista precisa dar para o tutor fazer a mediação de cada um desses elementos. E já que estamos falando de enunciados de atividade, eu vou mostrar para vocês o documento para elaboração das propostas dos fóruns de discussão, que são aqueles fóruns que não são avaliativos, mas que precisam trazer esse engajamento para o estudante. Então, aqui você vai descrever o título do módulo, é um fórum de discussão por módulo, e sempre no título você repete aqui o título do módulo. E aí você faz um enunciado também dialógico, escrevendo a proposta do fórum. Esse fórum, ele pode exigir que o estudante leia um pequeno texto, assista um trecho de um vídeo, algo precisa disparar esse momento de discussão para que o estudante tenha subsídios também para a participação nesse fórum. E depois de escrever o enunciado do fórum, você também precisa incluir os parâmetros aqui para mediação desse fórum. Se você for tratar nesse fórum de conteúdos muito específicos desse módulo, você precisa dar subsídios para que o tutor faça essa conferência da participação do estudante e para que ele consiga fazer essa mediação do que o estudante vai responder com base na proposta do fórum. E como estratégia de avaliação da aprendizagem em cada módulo, a gente tem utilizado no nosso modelo do FMS Digital o banco de questões. Então, cada módulo de conteúdo precisa ter 20 questões elaboradas aqui neste documento. Então, você vai indicar aqui o módulo, o título do módulo, a questão 1, módulo 1, o tipo da questão. Como que você vai saber o tipo da questão? Você vai vir aqui no final, tem várias orientações sobre elaboração do banco de questões, então tem que fazer essa leitura das orientações antes de iniciar. Então, nós temos aqui múltipla escolha, associação, verdadeiro e falso, resposta curta, arrastar e soltar sobre o texto, ordenação e selecionar palavras que faltam. Apenas leituras e videoaulas obrigatórias e disponíveis no AVA da disciplina poderão ser cobradas no banco de questões. Indicar as alternativas corretas e respostas utilizando o grifo amarelo. E aqui você acessa um documento de exemplo, um banco de questões que já está preenchido, caso você tenha alguma dúvida de como preencher o seu. Maiores orientações sobre a elaboração desse banco de questões você vai encontrar no nosso guia de professores
do UFMS Digital. E nós também temos esse documento aqui, que é o documento de enunciado e rubricas para as atividades avaliativas, que é para casos muito específicos em que não serão utilizados o banco de questões para avaliação da aprendizagem. Lembrando que o nosso modelo prioritariamente utilizará banco de questões e se em algum momento alguma disciplina tiver necessidade de uma outra estratégia de avaliação que não seja baseada em banco de questões, o professor especialista vai usar esse modelo aqui para a elaboração do enunciado e para a organização da rubrica de avaliação nesses níveis e critérios que vão somar 100 pontos aqui da avaliação da atividade. E temos também esse template para elaboração de material didático. Esse template ele é específico para disciplinas que não têm o material disponível no acervo, material de leitura, e que o professor esteja disponível para elaborar esse material de texto. Esse material passa pela equipe multidisciplinar da GEAD, passa pela produção, ele se transforma num material didático interativo ou num e-book que vai servir de apoio e de base para a oferta de alguma disciplina muito específica. Depois de elaborados todos esses documentos, você vai precisar linkar esses documentos aqui na matriz de desenho didático para encerrar esse ciclo do planejamento didático e da produção do material didático da disciplina. Voltando aqui para a nossa página, para a nossa central de apoio, você vai encontrar aqui uma página também sobre o fluxo de trabalho. Aqui estão linkados novamente todos os modelos e todas as orientações. E aqui os cronogramas, dependendo do grupo que você estiver trabalhando, você vai ter um cronograma e acesso às informações da equipe multidisciplinar. E a gente também vai criar um grupo específico de trabalho no WhatsApp, onde esse acompanhamento, esse monitoramento do trabalho será realizado. E por último, eu quero mostrar para você como que esse material depois se organiza dentro do ambiente da oferta. Vou clicar aqui na disciplina EAD, Mídias e Tecnologias Digitais. O estudante é inserido dentro desse ambiente virtual específico de cada uma das disciplinas. Aqui ele tem um mural de avisos, um fórum de acesso à tutoria, um tutorial que orienta como ele vai seguir com as atividades aqui dentro do AVA, todas as informações da disciplina, o plano de ensino, o cronograma, as semanas aqui, as datas em que cada módulo vai acontecer, o vídeo de apresentação da disciplina, o vídeo de ambientação do curso, a curadoria de recursos digitais, um link para ele saber mais sobre o professor especialista que elaborou o material. E depois nós temos a trilha aqui de cada um dos módulos, onde ele acessa as leituras obrigatórias, as videoaulas, participa do fórum, realiza atividade de check-out de presença e depois a avaliação do módulo. E essa estrutura segue em cada um dos módulos de conteúdo de cada uma das disciplinas. Em breve, uma pessoa da nossa equipe multidisciplinar vai entrar em contato com você e vai te dar orientações mais específicas para acesso aos links de planejamento da sua disciplina. E lá no nosso grupo de WhatsApp, você também terá acesso a todas as informações e orientações necessárias para o desenvolvimento do trabalho nesse processo. Eu sei que foi uma enxurrada de informações num curto período de tempo, mas fique tranquilo e tranquila que a nossa equipe multidisciplinar está à disposição para te ajudar e tirar todas as suas dúvidas durante esse processo. É muito importante que você acesse todos os documentos da nossa central de apoio, acesse a documentação de professores que já elaboraram material didático para as outras disciplinas e você pode contar com o nosso grupo de WhatsApp para tirar todas as dúvidas durante esse processo. E em nome da direção da GEAD, eu quero agradecer a sua parceria em participar desse projeto, que é tão importante e que vai levar a educação superior à distância para muitas pessoas que não têm condições de estarem fisicamente, presencialmente na nossa UFMS. Esse projeto é muito importante para nós
e nós estamos muito felizes de contar com o seu apoio, com a sua colaboração, com a sua experiência e com a sua expertise na área que você está se propondo a produzir o material didático para as disciplinas do FMS Digital. Mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda e conte com a gente para o que você precisar.